abertura da AgriShow ontem e o repórter Luiz Esteves acompanhou o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e presidente da feira, o Chiquinho Maturo, a volta do evento presencial, conversou com o Paulo Beraldi, diretor comercial da Marquesan Implementos, falou dos avanços da agricultura nos últimos anos. O prefeito de Ribeirão Preto, Eduardo Nogueira, no seu discurso, disse, olha, realmente Ribeirão estava ressentindo, estava precisando desta feira presencial, desta feira de volta. Nós sentimos a ausência da AgriShow aqui em Ribeirão Preto, até economicamente, nesses últimos anos. E assim a gente começa a mostrar um pouco do que foi aquele primeiro dia de AgriShow, para mostrar mais tarde e também para mais tarde falarmos desta terça-feira da programação de hoje da AgriShow lá em Ribeirão Preto. Esteves. Agora conversar com o Chiquinho Maturo, presidente da AgriShow e também secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. E aquela palavra que sintetizou, né, a abertura do seu discurso, que é a felicidade que você estava sentindo de abrir essa AgriShow depois de 3 anos sem essa feira presencial, né, Chiquinho? Isso é uma alegria, a volta dos eventos presenciais. Primeiro que é uma grande vitória da ciência. Todos nós estamos aqui vacinados. Lamentamos que alguma coisa a gente perdeu durante esse tempo. Muitas vidas se perderam, mas nós estamos aqui graças à ciência. E a ciência também se desenvolveu muito nesse período com as tecnologias para o agro. Porque o agro não parou em nenhum momento de produzir, não parou de plantar, o abastecimento andou forte. Lembra que no início da pandemia, muita gente correu ao supermercado e comprou mais do que normalmente comprava, com medo de um desabastecimento. O agro não permitiu que isso acontecesse, continuou produzindo. Como o agro não parou, e as grandes mostras pararam, exemplo dela é o AgriShow, o que aconteceu nesse período? Um acúmulo de novidades, um acúmulo de tecnologias. Nós temos uma empresa aí trazendo hoje 45 novidades, nós temos uma empresa trazendo 111 novidades para a feira. Isso é o acúmulo de 3 anos, onde nós não tivemos a oportunidade de apresentar. Está aí, AgriShow forte, pujante, um dia lindo, maravilhoso, fechando agora a abertura oficial e vamos ao trabalho e vamos aos negócios. Você falou em inovação, investimento também é importante para que haja inovação, né? Eu dou um exemplo, o governo do Estado de São Paulo, de 1º de junho de 2021 até aqui, colocou 102 milhões de reais na pesquisa. A pesquisa não é uma coisa que tem o resultado amanhã. Não cabe dentro de um mandato de um governante, não cabe dentro do mandato de um parlamentar. Ela vai acontecendo com o tempo. Mas nós acabamos de publicar um balanço social da Secretaria de Agricultura de São Paulo, onde está mostrado claramente, cientificamente, que cada real investido em pesquisa, 16,23 centavos voltam para a sociedade, devolve para a sociedade. Quem investe em pesquisa, investe efetivamente no futuro. O presidente Bolsonaro disse que o mundo não se alimenta sem o Brasil. Procede? O presidente está correto, não tem nada de errado aí, porque nós cultivamos em clima tropical, o mundo cultiva em clima temperado, uma safra por ano. Nós aqui fazemos no mínimo 2. Então o Brasil continua produzindo, isso é clima, isso é tropical. Tudo aqui tem que ser feito com ciência, porque o país é predominantemente de terras pobres. Sem pesquisa, sem ciência, não há desenvolvimento, não há cultura. Visto o centro-oeste do Brasil, que tem ali terras degradadas pela natureza há milênios, que só foi possível retomar a produtividade ou passar a produzir pela pesquisa, pela ciência, mas principalmente pela coragem do produtor. O que esperar da AgriShow 2022, em termos de negócios e também de público? Quando a gente pensa e fala em volume de negócios, ele é de fundamental importância. A feira foi criada para fazer negócio, foi concebida para negócios, mas eu diria que pensar em volume de negócio só é pensar um pouco pequeno. Nós aqui podemos aumentar, ampliar relacionamento, conquistar novos clientes, fazer relacionamento confiável, olho no olho, a troca de informações entre o produtor que vem do campo, que coloca o dedo onde tem um pequeno problema, para a indústria e que no campo é um grande problema. Essa troca de informações da engenharia, do desenvolvimento com o homem do campo, esse é um patrimônio, isso é um dividendo extraordinário que os industriais levam para casa e o produtor leva em contrapartida o conhecimento também para casa. Bem, agora conversar com o Paulo Beraldo, ele é o diretor comercial, tanto da
Marquesan quanto da Civemasa. E já uma larga experiência na agricultura, né, Paulo? São quase 30 anos mexendo com o mercado agrícola aqui no Brasil e no exterior também. E agora estamos completando quase 1 ano e meio de Tatu Marquesan. Paulo, você estava me dizendo antes da gente gravar, né, que esse mercado, né, ele é promissor, mas tem as suas particularidades, né? Sem dúvida. Primeiro, o mercado é promissor. O ano passado teve um avanço muito grande na agricultura. 2021 foi um ano espetacular e nós estamos confiantes que 2022 aconteça a mesma coisa. O produto está com um preço muito bom no mercado. O agricultor está disposto a investir em maquinário cada vez mais evoluído e tanto que nós estamos trazendo série de novidades aqui para a feira para que o agricultor tenha escolha e coloque na sua fazenda, na sua propriedade, aquilo que nós temos de melhor no Brasil. Paulo, eu quero crer que o agricultor, né, ele quer ter produtividade, né, mas também quer ter uma racionalidade nos gastos deles, né, nas despesas. Né? Sem dúvida, principalmente que cada vez está mais difícil acompanhar o processo econômico inflacionário que nós infelizmente vivemos no mundo inteiro. Então o agricultor hoje é muito preocupado com quanto ele vai gastar e cada vez mais ele é competitivo para manter a sua margem em relação a todo mundo que produz. Mas hoje nós diríamos com certeza que a agricultura brasileira, sem dúvida, é uma das mais profissionalizadas, se não for a mais profissionalizada que tem. O presidente Bolsonaro, né, participou hoje da abertura e disse, né, que o Brasil é o responsável hoje para alimentar o mundo. Se o Brasil não fizer isso, o mundo passa fome. Isso é uma verdade. O Brasil encontrou a real vocação. Nós sempre procuramos uma vocação. E o Brasil encontrou uma vocação que é a vocação agrícola, uma agricultura sustentável, uma agricultura, uma tecnologia empregada muito alta, pessoal preparado e principalmente nós encontramos variedades através da Embrapa de soja, milho que se adaptam em qualquer região do país. Isso nos torna competitivos em relação a qualquer outro produtor no mundo. E a agricultura brasileira, sem dúvida, se nós pararmos, alguém vai passar fome. Também tecnologia, né, embarcada em todos os produtos, mas para que a indústria, né, consiga atender a demanda do produtor, tem que também ter o investimento do governo, né, em financiar esse produtor. É verdade que o setor ele depende em parte do financiamento governamental. Porém, o que nós estamos vendo é cada vez mais uma independência e com muitas opções de financiamento, não só governamental, como de bancos privados, que estão como alguns bancos aqui na AgriShow, não vou citar todos eles, mas hoje em dia a agricultura, ela anda bastante bem com as próprias pernas. Bem, agora conversar com o prefeito Duarte Nogueira, aqui de Ribeirão Preto, que disse no seu discurso, né, que a cidade de Ribeirão Preto estava saudosa da AgriShow, né, prefeito? Exatamente, não só a nossa cidade como um todo, mas eu, pessoalmente, como prefeito e como alguém que estive aqui em todas as edições anteriores e agora como prefeito nesse ato de praticamente 3 anos sem AgriShow, a gente sentiu essa beleza que foi a retomada presencial dos nossos encontros, da nossa feira, a retomada da beleza que é o reconhecimento da tecnologia nacional, a força do nosso produtor, a amplitude da importância dos resultados desse trabalho para bem-estar da nossa população e, ao mesmo tempo, para a alimentação de muitos outros cidadãos do planeta que dependem do alimento produzido e exportado pelo Brasil, a qualidade do que é feito e o significado de tudo isso, como eu disse na minha fala, é a síntese, né, do que a humanidade conseguiu na sua existência produzir de melhor, que é usar o seu conhecimento para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Então, acho que a AgriShow é essa coisa que nos toca, é uma causa compartilhada de todos nós brasileiros e os olhos do mundo todo se voltam nessa semana aqui para Ribeirão Preto para saber os resultados da feira, para saber os novos elementos que a tecnologia produziu ao longo dos anos anteriores, o que tem de bom para poder ajudar a agricultura nacional na sua pujança e todos nós estamos, portanto, felizes e matando a saudade dos anos anteriores. A realização da feira acaba se transformando num símbolo da retomada, né, pós-pandemia. Sim, ela na verdade é esse exemplo de superação, né, para todos nós brasileiros, cidadãos do mundo, que vivenciamos as consequências
ruins, trágicas, mortais, né, de uma doença terrível que nos demandou aí mais de 2 anos de um esforço para enfrentá-la e vencê-la, e agora ficar atento sempre para que as consequências do aprendizado, mesmo nas adversidades, nos sirva de companheiro para as boas reflexões do futuro, né? Então, eu acho que a gente tira lições sempre, mesmo nas adversidades. Aí, meu pai dizia que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, porque os erros são dolorosos e eles ficam na nossa memória por muitos e muitos anos. Então, o problema da Covid, ela vai estar na nossa lembrança durante muitos anos, mas também vai servir de baliza para boas decisões do futuro, da mesma forma como a gente conseguiu enfrentá-la e vencê-la, e tem muita coisa aí para a gente poder fazer para poder ajudar o nosso país. E a AgriShow é uma dessas vitrines que nos mostra, nos incentiva e mostra a capacidade do brasileiro na sua mais aflorada capacidade de trabalho, de pensamento, de conhecimento e de superação. Eu acho que mesmo no meio dessa dificuldade toda que foi a Covid, a agricultura nacional não parou, ela não brecou e ela continua avançando muito. Tanto é que a gente vê hoje aqui na AgriShow, em 3 anos de distância entre a última feira e essa, um ganho tecnológico fantástico que vai ser objeto das próximas safras para o Brasil produzir ainda mais e melhor.